Olá pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar qual o procedimento, qual a conduta que deve ser tomada pela empresa quando a gente tiver um trabalhador contaminado com um diagnóstico confirmado de Covid-19. Chegou um trabalhador para você com atestado médico, estou com Covid. Qual a conduta que a empresa deve tomar? Qual é a ação que a empresa deve fazer? Que tem uma conduta sim. Então, antes da gente continuar com esse vídeo, aproveita aí, deixa o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante para você. E a gente está trazendo várias informações quanto ao Covid-19 também, para que a empresa ela possa se proteger e se respaldar nessa condição, beleza? Então vamos lá. E aí, qual a conduta que a gente deve fazer? Primeira coisa que a gente deve entender é que a medida provisória 927, no seu artigo 29, ele falava assim, que os casos de contaminação pelo Covid-19 não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo da causal. Tá? Isso quer dizer o quê? A medida provisória, no seu artigo 29, ela falava que a contaminação pelo Covid não era acidente de trabalho, não iria ser caracterizado como acidente de trabalho. Porém, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele trouxe através de uma decisão liminar e ele suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927, ok? Ou seja, o artigo 29 da MP 927 perdeu valor. Ele não tem mais peso de lei para a gente, tá? Ou seja, é como se fosse revogado, ele tirou a eficácia, né, desse artigo. Isso quer dizer o quê? Que uma contaminação com Covid-19 pode sim ser caracterizado como um acidente de trabalho. E aí é onde que a gente tem que se preocupar. Porque se chegou um trabalhador na empresa alegando que está com Covid-19, isso quer dizer que a empresa tem que abrir CAT se for comprovado que ele adquiriu esse Covid na empresa. Então é onde que a gente fala, a empresa ela tem que se documentar, a empresa tem que se respaldar para comprovar que às vezes aquela contaminação ou foi dentro da empresa ou não foi dentro da empresa. Tiago, como é que eu vou saber que se esse acidente foi ou não dentro da empresa, se é ou não ocupacional? Se é uma doença ocupacional ou se não é uma doença ocupacional? Então, por isso que a gente gravou esse vídeo para mostrar o passo a passo para vocês. Primeira coisa, o trabalhador chegou com um atestado médico de Covid-19. O que a empresa tem que fazer? Primeira ação é investigação de acidente de trabalho. Então, vamos fazer uma investigação. Pergunta para o trabalhador, você está frequentando feiras livres? Você está frequentando supermercados? Farmácia? Você estava indo à igreja? Você estava indo em aglomerações? Você usa máscara fora da empresa? Você usa álcool em gel fora da empresa? Então são perguntas que você deve fazer para o trabalhador. Você estava usando transporte público? Não estava usando transporte público? Tá? Então são perguntas que você vai ter que fazer para o trabalhador e registrar isso daí. Inclusive colher a assinatura do trabalhador confirmando esse relato. Então você vai perguntar para o trabalhador se ele teve contato nessas condições. Você vai ter que ver com ele também se ele teve contato com uma pessoa contaminada nos últimos 14 dias. Olha, você teve contato com uma pessoa com diagnóstico confirmado de Covid-19 nos últimos 14 dias? Então é uma das perguntas que tem que ser feita na investigação de acidente. Fora isso, você também tem que investigar se ele teve alguma contaminação dentro da empresa. Fala, olha, dentro da empresa você teve contato com alguém com diagnóstico confirmado? Alguém, sei lá, espirrou na sua cara? Ou, não sei, às vezes a pessoa vai te passar um relato de uma possível contaminação dentro da empresa. E você vai verificar se aquilo é verdade ou não. Então, o objetivo da investigação de acidente é dar um subsídio ao médico que irá examinar esse trabalhador para dizer se é ou não um acidente de trabalho. Então, a partir do momento que você faz a investigação, você vai identificar se ele pode ter se contaminado em outros lugares, se ele teve acesso a uma pessoa que estava com diagnóstico confirmado. Após a investigação do acidente, após colher todos os relatos, após registrar tudo isso, lembrando, gente, toda investigação de acidente de trabalho tem que ser registrado, nós devemos fazer o quê? Encaminhar o trabalhador para uma avaliação médica. Por quê?
Porque o Covid, ele é uma doença. Quem comprova doença, quem comprova se é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho ou não, é um médico. Não é um técnico de segurança, não é um engenheiro de segurança, é um médico do trabalho, ok? Então, para falar se essa contaminação com Covid-19 é ocupacional ou não, nós precisamos de uma avaliação médica. Nós, como engenheiros de segurança ou técnicos em segurança, a gente não pode afirmar, olha, isso aí é uma doença ocupacional, ou não, isso não é uma doença ocupacional. Por quê? Porque isso é pré-requisito médico, é o médico que tem que fazer isso. Nós, como profissionais de segurança do trabalho, nós vamos emitir o relatório da investigação do acidente e vamos levar para o médico. Aí a gente vai chegar no médico e falar, doutor, aqui ó, está a investigação de acidente de trabalho desse trabalhador. Eu preciso que o senhor comprove nexo ou não desse acidente. Isso quer dizer o quê? Eu quero que o senhor me fale, é um acidente de trabalho ou não é um acidente de trabalho? Então, com as informações que você passar para o médico, mais o exame que o médico vai fazer no trabalhador, ele vai ter que laudar para a gente se aquilo é ou não é um acidente do trabalho. Vocês estão entendendo? Então, esse é o protocolo, tá? Primeiro, faça a investigação de acidente. Depois, você vai entregar a investigação de acidente para o médico. Se a empresa tem os protocolos, procedimentos de contingência contra o Covid-19, os treinamentos contra o Covid, de orientações do trabalhador, de condutas, então você vai entregar para o médico também esses procedimentos. Fala, olha, doutor, além da investigação de acidente, nós aplicamos essas ações na empresa. Inclusive, o trabalhador foi treinado e aqui está a lista de presença do treinamento dele, ok? Tudo isso você vai passar para o médico. A partir daí, o médico vai laudar, né, vai fazer um laudo informando se é um acidente do trabalho ou informando se não é um acidente de trabalho. E, pessoal, o médico tem condições de fazer isso. Isso um médico do trabalho. Eu aconselho vocês a procurarem um médico do trabalho. Evita usar médico clínico, porque o médico do trabalho ele tem mais esse feeling de conseguir fazer essa identificação. Mas poderia também ser um médico clínico. Mas de preferência médico do trabalho, porque a gente precisa que comprove se é ou não uma doença ocupacional, tá bom? Então, o que acontece? Fizemos investigação de acidente, mandamos para o médico. O médico vai emitir um laudo. O laudo chegou falando que é um acidente de trabalho. Qual o próximo passo? A abertura da CAT. Tá? Então, você vai abrir a CAT como doença ocupacional. Então, com esse laudo, ele vai emitir um atestado, ou às vezes o trabalhador já está com atestado, e aí a gente vai emitir a CAT. Veio o resultado do laudo do médico como não é um acidente de trabalho. Então a empresa não precisa abrir a CAT. Por quê? Porque o médico falou que não é uma doença ocupacional, não é uma doença do trabalho, ok? Ou seja, não vai caracterizar como acidente de trabalho. Não faça abertura da CAT. Se por um acaso veio um laudo duvidoso, o médico não confirmou nem que sim, nem que não. Ele falou que não sabe de onde o trabalhador adquiriu o Covid, não sabe se foi da empresa ou se não foi da empresa. Então, qual o protocolo a ser seguido? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos encaminhar toda essa documentação para o jurídico da empresa. Se a empresa não tem jurídico, eu aconselho que procure. Tá? Por quê? Porque a partir daí o advogado vai falar abre a CAT ou não abre a CAT. E quem vai assumir a bucha dessa abertura ou não da CAT é o advogado. Aí o advogado vai orientar a empresa do que fazer. E a empresa siga a orientação do advogado. Se o advogado mandou não abrir a CAT, beleza, se der problema lá na frente, ele que vai defender a empresa nessa condição, tá bom? Após o trabalhador acabar os dias de atestado dele, ele vai retornar ao trabalho com a empresa, qual o protocolo também que a gente vai estar fazendo? A gente vai encaminhar esse trabalhador para o médico do trabalho. Tá? Então ele estava de atestado, ele ficou lá, não sei, 7, 8, 5, 14 dias ou mais de atestado médico devido ao Covid. Para esse trabalhador voltar a trabalhar, ele tem que passar por um exame de retorno ao trabalho, ok? Por que ele tem que passar por um exame de retorno ao trabalho? Eu sei que tem alguns médicos que estão falando, não, após esses dias de atestado você pode voltar na hora, tá? Mesmo sem precisar de um exame de retorno ao trabalho. Por que a gente orienta que passe por um exame de retorno ao trabalho? Porque a empresa precisa estar documentada. A empresa precisa ter documento que vai proteger ela numa possível ação futura.
Então isso vai dar um respaldo para a empresa, isso vai dar um respaldo para o nosso cliente, ok? Então sempre solicite, faça um exame de retorno ao trabalho. O médico vai avaliar e vai dar um apto para retorno ao trabalho. Deu um apto para retorno ao trabalho, tá ok. Por quê? Pensa amanhã ou depois, um outro trabalhador adquire o Covid-19 e fala que pegou o Covid daquele trabalhador que estava com Covid e retornou. Como é que você vai comprovar que ele não tinha o Covid? Como? Através de um atestado de retorno ao trabalho, de um ASO de retorno ao trabalho, ok? Então sempre solicite, pessoal. O trabalhador está voltando de um período de atestado devido ao Covid-19, solicite um exame de retorno ao trabalho, porque a empresa vai estar mais bem respaldada, mais bem amparada, e se ela precisar lá na frente, ela fez uma grande economia com isso, porque teve uma comprovação médica que o trabalhador poderia voltar, ok? Pessoal, resumindo então, trabalhador contaminado com Covid. Primeiro, ação, investigação de acidente de trabalho. Depois, encaminhar esse trabalhador para uma avaliação médica, junto com uma investigação de acidente e junto com os procedimentos executados pela empresa para evitar a contaminação do Covid-19. Depois, com um laudo médico positivo, dando um nexo, fazemos a abertura da CAT. Com laudo negativo, não deu nexo, não fazemos a abertura da CAT. Se veio um laudo duvidoso, a gente vai encaminhar para o advogado da empresa, para o advogado nos orientar qual o protocolo que deve ser seguido, se abre ou não abre a CAT, ok? O trabalhador retornou ao trabalho, qual o procedimento a ser executado? Vamos encaminhá-lo ao médico do trabalho para fazer um exame de retorno ao trabalho. Fez o retorno ao trabalho, o trabalhador está ok, pode voltar a trabalhar. Com um ASO de retorno ao trabalho, ele pode voltar tranquilamente, ok? Pessoal, gostou desse vídeo? Curte, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, se inscreva no nosso canal que a gente está trazendo muita informação interessante, relevante quanto ao Covid-19 também e outros assuntos relacionados à segurança do trabalho, beleza? E também abaixo desse vídeo tem um linkzinho do Linktree que você vai ser direcionado a uma página com todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, então vai ter todas as nossas redes sociais lá, inclusive um botãozinho do nosso grupo do Telegram. Clica lá, você vai ser direcionado para o nosso grupo do Telegram. Participa do nosso grupo Telegram, que a gente está trazendo muita informação bacana para quem faz parte do nosso grupo. E a gente já está preparando um conteúdo legal também para ser divulgado para quem faz parte desse grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Até mais!